Você já sentiu a frustração de chegar ao final da apresentação, ter o cliente na palma da sua mão e ele soltar aquela frase que destrói tudo? Vou pensar e te ligo. Depois de você investir o seu tempo, energia e paixão, entregar valor, neutralizar as objeções óbvias e na hora de pagar ou fechar o negócio, a venda simplesmente escorrega na porta de chegada? A maior dor até que nem é perder a venda, é que a maioria dos vendedores trata o fechamento como um evento de persuasão. Eles usam táticas de pressão baratas que funcionavam na década dos anos 90, que hoje apenas servem para afastar o cliente de alto padrão. Saiba que você está sendo visto como um vendedor desesperado, não como um consultor de valor. A urgência aqui é: se você não dominar o fechamento, você continuará a construir um negócio instável, dependente da sorte, onde o seu tempo é desperdiçado em leads que não se convertem, pois você está deixando centenas de milhares de reais na mesa por causa de um único erro de comunicação. Mas e se eu te dissesse que existe uma frase única que os vendedores de nível master usam, que não soa como pressão, não soa como persuasão, mas que força o cliente a tomar uma decisão imediata e clara, transformando o "vou pensar" em um "sim"? Esta frase única é quem será a chave para o fechamento de vendas do nível master. Ela tem o poder de expor a verdadeira objeção, eliminar a hesitação e mover o cliente de volta à ação. Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar a psicologia por trás desta frase e por que ela é tão poderosa em vendas high ticket, e as estratégias das 5 etapas para aplicá-la com maestria, garantindo assim que você nunca mais saia de uma reunião sem um fechamento master ou uma razão clara e acionável para o não. A primeira coisa que você deve entender é: por que as técnicas tradicionais de fechamento não funcionam mais? A maioria dos cursos de vendas te ensina a usar frases como "o que você achou?" ou "podemos começar amanhã?" Essas são as perguntas mais perigosas do vocabulário de vendas. Elas falham por 2 razões principais. A primeira razão é: elas transferem o controle do processo de prospecção. Perguntas abertas como "o que você achou?" entregam o controle da negociação de volta para o cliente. Ele volta ao modo de defesa, sente que precisa analisar tudo novamente, e a hesitação natural se instala nele. A segunda razão é: elas não exigem uma ação do cliente. Frases de fechamento fracas permitem que o cliente use a zona cinza do "vou pensar". Na verdade, o "vou pensar" significa: eu tenho uma objeção que não me sinto confortável em te dizer, ou eu não vi valor suficiente para agir agora. E o fechamento de vendas nível master não é sobre pressionar, é sobre servir ao cliente, liderando-o para a melhor decisão. O cliente de alto valor quer ser liderado, mas odeia ser empurrado. Ele odeia sentir que está sendo manipulado. A frase única que vamos revelar aqui é uma ferramenta de diagnóstico, não de pressão. Ela não exige que o cliente tome uma decisão, mas sim que ele revele a verdade. E a verdade é o que permite o fechamento. Agora vamos ver a verdadeira objeção, que é a dor oculta. Em 90% dos casos, o cliente que diz "vou pensar" não está pensando no preço ou no produto. Ele está pensando em uma destas 3 coisas. A primeira coisa que ele pensa é na objeção do tempo ou da urgência. Esse é o momento certo para isso? Eu estou pronto para o trabalho que isso exigirá? A segunda coisa que ele pensa é na objeção do risco ou de confiança. Isso realmente vai funcionar para mim? E se eu perder meu dinheiro? E a terceira coisa que ele pensa é na objeção do custo ou da prioridade. Tenho outras prioridades para este dinheiro neste momento. Com isso, você percebe que as técnicas de fechamento tradicionais nunca chegam a essa dor oculta, mas a frase única vai direto à ferida. Agora vamos à frase única que força a decisão. A frase única utilizada pelos vendedores de nível master é uma pergunta de encerramento que faz uma suposição simples, baseada na confiança que você construiu e na dor que você já diagnosticou, usando as técnicas de pré-frame que já discutimos. A frase é: com base em tudo que discutimos, se houvesse uma decisão a ser tomada hoje, qual seria o único fator que te impediria de avançar?
Essa única frase já vai colocar o seu cliente aquecido o suficiente a fim de enxergar valor na sua proposta antes mesmo de refletir sobre a decisão. A segunda coisa que você deve entender é a psicologia por trás do fechamento master, a desconstrução da frase única. Por que essa frase de fechamento de vendas nível master é tão devastadora e eficaz? Ponto 1. A suavidade do pressuposto. A parte da frase que diz: se houvesse uma decisão a ser tomada hoje. Ao usar o se, você remove imediatamente a pressão de ter que fechar agora. Você está criando um cenário hipotético, permitindo que o cliente baixe a guarda. Isso desarma o modo de defesa e o convida a ser honesto, porque a pressão de ter que assinar o contrato foi temporariamente aliviada. Isso é crucial em vendas high-ticket, onde o medo de compromisso é alto. Ponto 2. O foco na única objeção. A parte da frase que diz: o único fator que te impediria de avançar. Essa é a parte genial desta frase única. O cérebro do cliente, naturalmente, começa a listar mentalmente 5 ou 6 objeções: preço, tempo, esposa, concorrência. Ao pedir o único fator, você força o cliente a priorizar. Ele precisa identificar o obstáculo real e principal, revelar a verdade. Ele não pode mais se esconder atrás de uma névoa de incerteza, o vou pensar. Ele precisa ser específico. Uma vez que o cliente revela o único fator, a negociação volta a ser produtiva, focada em resolver o problema real, não em lutar contra fantasmas. Ponto 3. O foco na ação. A parte da frase que diz: te impediria de avançar. A palavra avançar é neutra, não é comprar ou assinar, é avançar. Isso minimiza o risco percebido e mantém a energia da conversa no movimento para frente. Essa frase transforma você de vendedor para um solucionador de problemas de última instância. O cliente te vê como o consultor que o ajuda a remover o último obstáculo, e não como o cara que o está empurrando para a compra. A terceira coisa que você deve entender é a estratégia das 5 etapas para aplicar o fechamento master. O sucesso da frase única depende de uma base sólida. Você não pode usá-la em um fechamento ruim. É por isso que os vendedores do nível master seguem este plano. Etapa número 1. O pré-fechamento. O reforço da dor e da solução. Antes de sequer pensar em usar a frase, você deve reforçar tudo o que foi dito. O fechamento master não é um ponto final, é um resumo de valor. As etapas devem ter ação. Diga algo como: então, o nome do cliente. Se entendi corretamente, seu maior desafio é o nome da dor com o jargão de autoridade que está custando a você cerca de R$10.000 por mês. E a nossa solução, nome da solução, é a única que garante o benefício principal e o futuro inevitável. E qual é o objetivo? Garantir que a dor e a solução estejam vivas na mente do cliente antes de prosseguir. Peça a confirmação dizendo: isso está correto? E aguarde o sim dele. Etapa número 2. A transição. A ponte lógica para o fechamento. Nunca passe da apresentação para o preço de forma abrupta. Crie uma ponte lógica. A ação da fala: certo, como vimos, o desafio é real e a solução é provada. O próximo passo é apenas garantir que o investimento faça sentido e que estejamos alinhados com a logística. E qual é o objetivo? Tornar a discussão sobre preço e logística um passo lógico e não uma barreira emocional. Etapa número 3. A apresentação do investimento, focando no ROI. O fechamento master exige que você apresente o preço como um investimento, não como um custo. A ação da fala: apresente o preço e, em seguida, apresente o ROI. O investimento para solucionar o nome da dor é de R$50.000 e, como demonstramos, se você economizar R$10.000 por mês, o retorno é de 2 meses. E qual é o objetivo? Evitar o silêncio constrangedor que permite ao cliente dizer a primeira objeção que lhe vem à mente.
Você deve dominar a narrativa com o ROI. Etapa número 4. O ataque, a aplicação da frase única. Agora que o preço foi absorvido e o ROI foi apresentado, você está pronto. Mantenha o contato visual, fale com calma e com autoridade de consultor. A ação da fala. Com base em tudo que discutimos, se houvesse uma decisão a ser tomada hoje, qual seria o único fator que o impediria de avançar? E qual é o objetivo? Esperar. O silêncio que se segue é o momento mais crucial da venda. Não fale, não preencha o espaço. Deixe o cliente sentir a pressão da honestidade e finalmente revelar a verdade. Etapa número 5. O fechamento final. A solução da objeção e ação. O cliente revelará a verdade tendo como uma de suas respostas uma delas. O único fator é o tempo, ou é o meu sócio, ou é o custo. Se for o custo ou prioridade, não reduza o preço, reduza o escopo. Diga, eu entendo que o investimento é significativo. Se pudéssemos remover o módulo X e reduzir o investimento para R$40 mil e ainda assim resolver 80% do seu nome da dor, isso permitiria avançar hoje? Se o timing fosse perfeito, você estaria pronto para avançar? Ótimo! Vamos agendar a nossa reunião de kick-off, início do projeto, para a data que você sugeriu, mas a papelada precisa ser resolvida hoje para garantir o seu lugar na fila e o preço que negociamos. Para a ação final, use a frase de fechamento irresistível. Uma vez que a objeção é resolvida, não pergunte, e então? Haja naturalmente. Diga, perfeito, o que faremos em seguida é o seguinte: eu vou enviar o contrato e a fatura inicial agora mesmo. Você prefere pagar por transferência ou cartão de crédito? Você não está mais perguntando se eles querem comprar. Você está definindo o próximo passo lógico após a resolução do último obstáculo. Isso é o fechamento de vendas nível Master. Só para esclarecimento de alguns que talvez tiveram dificuldades, onde nós abordávamos a ação da fala, é a fala ou script que você deve usar. E no objetivo, é sobre a finalidade do script de conversão. Se você teve dificuldades em perceber, por favor, volte e acompanhe novamente com mais atenção nas etapas. Agora, voltemos ao conteúdo. A verdadeira diferença entre o vendedor amador e o vendedor nível Master não é o que ele diz no início, mas o que ele pergunta no fim. A frase única, com base em tudo que discutimos, se houvesse uma decisão a ser tomada hoje, qual seria o único fator que o impediria de avançar? Deve ser a sua ferramenta mais poderosa de diagnóstico e ação. Você para de adivinhar e começa a resolver. Nós te entregamos a frase, a psicologia e a estratégia das 5 etapas. Agora o poder está nas suas mãos. Se você está realmente pronto para transformar as suas reuniões e alcançar o fechamento de vendas nível Master, você não pode perder os nossos conteúdos a partir de agora. Este canal foi construído para quem leva as vendas a sério. Agora, prove o seu comprometimento. Vá até o botão de inscrever-se abaixo.